aí, gente, sou o Fernando, um dos monitores de cálculo aplicado 1, e hoje eu vou trabalhar com vocês o primeiro limite da questão 3. Eu vou trabalhar de forma detalhada esse limite para mostrar a aplicação das propriedades do limite. As propriedades do limite são essas daqui, certo? A gente tem aqui o limite da soma ou o limite da diferença, que vai ser o limite, vai ser a soma ou a diferença dos limites, certo? Ó, limite da soma, diferença, vai ser a soma ou diferença dos limites, ok? Propriedade 2 vai me dizer que o limite do produto vai ser o produto dos limites, certo? Propriedade, eu chamei de propriedade 1, propriedade 2, propriedade 3 vai ser o limite do quociente, certo? Vai ser o quociente dos limites, desde que o limite do denominador, no caso, aqui o limite de x, que é o denominador, ele seja diferente de zero, certo? E o limite aqui, a propriedade 4 vai nos dizer que o limite da raiz de índice n de f de x vai ser igual a raiz enésima de limite de f de x quando x tende a sendo n um número inteiro, com a observação de que se n for par, então a gente supõe que o limite de f de x ele vai ser maior ou igual que zero, ok? Certo. Aqui para a direita eu coloquei dois limites iniciais que são necessários para a gente fazer, para a gente continuar, no caso, nossos estudos, né? Utilizando as propriedades 1, 2, 3 e 4, que é o limite da constante é igual à própria constante, certo? O limite da constante é igual à constante. E o limite de x, quando x tende a é o próprio a, certo? Com esses dois, a gente consegue chegar no terceiro aqui, que é a propriedade 7. A gente diz que o limite de x elevado a n quando x tende a gente utiliza a propriedade 2, certo? Para dizer que uma potência ele é o produto sucessivo da base, certo? Um determinado número de vezes que é o expoente. Então a gente tem x vezes x vezes x n vezes, certo? Isso vai ser o produto dos limites de x n vezes, e o limite de x quando x tende a gente já sabe da propriedade 6 que vai ser igual a então a gente vai ter um produto sucessivo de a n vezes, ou seja, a gente tem a potência a elevado a n, certo? Vamos usar essas 7 propriedades para destrinchar esse limite inicial aqui. Então, aqui a gente vai tentar fazer como a gente tem um quociente, a gente vai tentar fazer o limite do quociente, certo? Que é o quociente dos limites. Então a gente tem limite, vou colocar assim, ó, que fica bem claro que eu usei a propriedade 3 é igual ao limite de 5x ao cubo mais 4 quando x tende a 2 dividido pelo limite de x tendendo a 2 de x menos 3, ok? Agora a gente vai utilizar, olha para os dois limites, né? A gente tem a soma e subtração de termos. Então a gente vai usar a propriedade 1 aqui em ambos, em cima e embaixo, no numerador e no denominador, propriedade 1, para encontrar o que? Para encontrar que esse limite no superior aqui, né, limite de 5x ao cubo mais 4, limite da soma é a soma dos limites. Então a gente tem limite de 5x ao cubo quando x tende a 2 mais o limite de 4, né, quando x tende a 2, dividido pelo limite da diferença, que é a diferença dos limites, né? Limite de x quando x tende a 2
menos o limite de 3 quando x tende a 2. Agora eu vou deixar assim separado para indicar aqui, ó, esse aqui vai ser a propriedade, vai ser usar a propriedade limite da constante, certo? Então é a propriedade 5. Deixa eu deixar claro se é isso mesmo. É, aqui ó, propriedade 5 é do constante, do número constante, e aqui embaixo também vai dar o limite da constante, muito fácil, é a própria constante, certo? Aqui a gente já usa a propriedade 6, certo? Propriedade 6, isso mesmo, a propriedade 6. Limite de x quando x tende a A é o próprio 6, é o próprio A. E aqui a gente vai usar, eu vou deixar como, fazer assim, propriedade 2 para separar esse limite, certo? Então a gente vai ter esse limite como produto, né? O limite do produto vai ser o produto dos limites, então a gente vai ter limite de 5, né? Quando x tende a 2, vezes o limite de x ao cubo quando x tende a 2, mais esse limite a gente já calculou, né? Usando a propriedade 5 é 4, certo? O limite de 4 quando x tende a 2 é 4. Esse limite de x quando x tende a 2 é 2, certo? Pela propriedade 6. Vou colocar mais para cá. Menos o limite da constante 3 quando x tende a 2, que é o próprio 3. Ok? Certo. Agora, a gente tem como calcular esse limite de 5 quando x tende a 2. Isso aqui vai ser simplesmente utilizando a propriedade 5, o limite da constante, que é a própria constante, certo? E aqui, em limite de x ao cubo quando x tende a 2, a gente vai usar a propriedade 7, né? É a última propriedade que a gente colocou. Com isso, a gente calcula todos os limites. A gente vai ter que esse limite vai ser limite de 5 quando x tende a 2 é o próprio 5 vezes o limite de x ao cubo quando x tende a 2 vai ser 2 ao cubo. 2 ao cubo mais 4 dividido por 2 menos 3 é 1, menos 1 quer dizer, 2 menos 3 é menos 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? 5 vezes, vou colocar logo assim, ó, para ficar claro que isso aqui é 8, ok? 2 aí, a terceira é 8. E 5 vezes 8 é 40, ok? Então a gente tem aqui, ó, colocando logo o sinal desse menos 1 que está no denominador, 40 mais 4, que é igual a menos 44. Ok? Essa é a resolução da questão 1, utilizando as propriedades aqui do limite, quando f de x e g de x existem. Então a gente pode usar cada uma dessas propriedades. Propriedades aqui, A1, que é a da soma e diferença do limite. Propriedade 2 é a do produto do limite, né? Limite do produto. A terceira é limite do quociente, a quarta é limite da raiz. A 5 é o limite da constante, certo? A 6 é o limite de x, certo? Limite de x. E a sétima é o limite da potência, né? Limite de x elevado a n. Utilizando essas propriedades, a gente conseguiu resolver a questão 1. E a gente vai fazer assim a partir das próximas, que a gente vai ver nos próximos vídeos.